Bom dia, amados, em nome de Jesus, na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe ricamente nesse precioso nome, o nome do Senhor Jesus. Nesse segundo encontro, nós estamos aqui para dar continuidade à reunião dos vencedores, e nós estamos aqui passando o estudo da reunião Visão, que é realizado toda quarta-feira na Assembleia de Deus, Cidade Seta, ali no Jardim Itaipu, com o propósito de que cada crente ganhe uma alma para Jesus, oriente essa pessoa nos princípios da fé cristã, cuide dela como uma criança espiritual até que ela seja madura o suficiente para multiplicar. E nesse segundo encontro nós queremos dar continuidade ao tema da salvação, e hoje nós vamos estar seguindo com o nosso estudo. Aqueles que não puderam participar por causa das atividades pessoais, faculdade, trabalho, etc., nós deixamos aqui este vídeo para te orientar. Na semana passada nós falamos sobre a vida passada, qual a situação do homem sem Deus, qual as circunstâncias que o envolvem, quais as consequências de uma vida sem Deus. Falamos das questões naturais e das questões espirituais, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a obra de Deus no coração do homem, a obra espiritual da salvação, e é isso que nós queremos hoje compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar falando sobre a quarta pergunta. A quarta pergunta que temos no nosso estudo está relacionada a Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E a pergunta que está no seu estudo é a seguinte: como se descreve Deus em Efésios 2, 4 e 5? Como se descreve Deus em Efésios 2, 4 e 5? A Bíblia de verdade fala assim, Efésios 2, 4 e 5: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Aqui está uma descrição muito especial de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. E o que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que se compadece, é uma pessoa que, ao olhar para o indivíduo, ele se compadece pelo estado espiritual, emocional, físico dessa pessoa. Agora é interessante que a Bíblia não diz que Deus somente é misericordioso. Deus, diz a palavra de Deus, que é riquíssimo. E o que é uma pessoa riquíssima? Que tem abundância. Então Deus, uma das características de Deus é que as misericórdias do Senhor são muitas, de tal forma que nós não podemos não compreender. Talvez você pense, não, a minha situação espiritual, na verdade, não merece atenção. Eu pratiquei muita iniquidade, eu pequei muito e talvez por isso nem seja aceito mais. Talvez você tenha desistido de você mesmo. Um amigo nosso, estando evangelizando nos Estados Unidos, ele encontrou um homem na rua. Ele começou a falar do amor de Deus e este homem virou para ele e disse: olha, eu vou lhe falar uma coisa. Você crê que Deus me ama de verdade? E o nosso amigo falou para aquele homem que estava sendo evangelizado: sim, eu creio que Deus te ama. E aquele homem disse assim: pois saiba de uma coisa, eu já estrupei uma menina de 8 anos. Deus me ama mesmo assim? O amigo pensou um pouco e deu vontade, na verdade, deu uma ira no coração dele, mas mesmo assim, ele disse: sim, Deus te ama. E o homem, não se conformando, continuou falando e disse assim: pois saiba de uma coisa, que eu não somente estrupei aquela menina, eu matei aquela menina. Meu amigo ficou chocado com a declaração e falou assim: mesmo assim Deus te ama. Aquele homem que estava sendo evangelizado, depois de algum tempo, caiu em si, recebeu a graça de Deus e foi salvo. Talvez muitos questionem: poxa, mas quanta maldade no coração, Deus aceita esse homem? Sim, porque a Bíblia diz que Deus é riquíssimo, não importa a sua circunstância, venha você da maneira que você está para Deus. Porque Deus é riquíssimo
em misericordiosa. Os seus pecados, na verdade, podem ser muitos. Nossos pecados podem ser muitos. Mas todo aquele que vem a Deus, Deus de maneira nenhuma o lançará fora. Deus é riquíssimo. Então a pergunta é: como se descreve Deus em Efésios? Como rico em misericórdia. Um Deus misericordioso. Essa é a resposta de Efésios capítulo 2, 4 e 5. A segunda pergunta fala assim, segundo esta passagem: o que Deus fez por nós? Sabemos que Deus é riquíssimo em misericórdia, mas nessa passagem, o que Deus fez por nós? Vou ler novamente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a pergunta é: o que fez Deus por nós? A resposta é: você que leu a Bíblia, que escutou a palavra aí, Ele nos vivificou. Aí você me pergunta: vivificar? A palavra vivificar significa tornar a dar vida. No encontro passado nós falávamos do estado espiritual do homem, que o homem sem Deus se encontra morto espiritualmente. Não há vida de Deus nele, não há alegria de Deus nele, não há paz, não há salvação, não há presença de Deus na sua vida. E ele se encontra num estado espiritual morto. Tanto é que a Bíblia diz que, se ele continuar nesse estado, o seu caminho será a morte eterna, condenação eterna, o inferno, porque ele está no trajeto de morte, no estado já declaratório de morte. É como se a pena de seu pecado, e é verdade que isso seja assim, a pena de seu pecado é a morte. Lembramos de vários homens que já foram mortos em cadeira elétrica por causa de transgressões cometidas no passado. Ele sabia que sua condenação seria a morte. Na verdade, a pessoa sem Deus, sem Cristo Jesus, é assim. Ele está morto espiritualmente e ele está indo para a cadeira elétrica, mas de verdade, numa palavra simbólica, ele está indo para o inferno, sem Deus por toda a eternidade. E a pergunta diz: o que Deus fez por nós? Ele nos vivificou. Mas vivificou a quem? Justamente esses que se entregaram a Cristo e creram nele para a sua salvação, que abriram o seu coração, que se voltaram para Deus. Ele vivificou essas pessoas, estando morto, ele deu nova vida que fluiu no seu coração da presença, como resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Deus vem e tira essa morte eterna e coloca a vida no seu coração. Você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Por fora a mesma pessoa, mas por dentro uma nova vida brotou em você. Você sente isso, você percebe isso através da vida de Deus, através da presença de Deus, da graça, da paz, do amor do Senhor na sua vida. Então essa é a resposta da quinta pergunta: ele nos vivificou. A sexta pergunta é segundo Romanos 5:8, como Deus nos mostra o seu amor. Sabe, demonstrar amor hoje está muito difícil, mas o fato é que nós precisamos demonstrar amor. Eu lembro muito bem que, estando aqui no Brasil, uma senhora de Portugal me chamou e disse, alguém lhe passou o meu telefone e perguntou, e me disse assim: pastor, eu estou perdendo meu filho está envolvido com drogas e eu não sei mais o que fazer. E veio naquele momento uma direção de Deus para a minha vida. Eu perguntei para ela: quanto tempo você não abraça seu filho? E ela disse: pastor, já faz muito tempo que nós estamos longe um do outro, embora vivendo na mesma casa. Então eu lhe disse: comece a fazer uma coisa, quando seu filho chegar, não fale nada, somente abrace seu filho e em silêncio comece a ministrar cura e libertação na sua vida. Então depois de um mês ela me ligou, ela disse que estava muito feliz porque algo extraordinário havia acontecido. Aquele filho chegou em casa e, estando ela no sofá, se sentou do seu lado, colocou a cabeça no seu colo e ela começou a acariciá-lo. E depois de algum tempo ele começou a deitar na sua cama e começaram a desfrutar de uma nova amizade, de um novo trajeto de vida. Tudo porque alguém resolveu amar, abraçar, cuidar. Às vezes as pessoas se calam, as pessoas precisam ser ouvidas. E a pergunta que dá 6, segundo Romanos 5:8, como Deus nos mostra o seu amor? Romanos 5:8 nos fala da seguinte maneira:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, qual é a resposta? A resposta é que Deus nos mostra o seu amor no fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa? Que Deus não morreu por pessoas bonzinhas, Deus não morreu por pessoas perfeitas, Deus morreu pelos transgressores, eu e você, pessoas pecadoras. Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós. Por quê? Porque havia uma dívida que precisava ser paga. Alguém precisava ser punido pelos seus erros. E quem veio substituir você nessa punição? Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava morrer. Se ele quisesse, ele não precisava. Diz a palavra de Deus que diz: se eu quisesse, eu pediria aos que viesse anjos e me defendesse na sua morte. Na sua pré-crucificação ele estava falando disso. Ele não precisava morrer, mas ele quis morrer para levar a sua culpa na cruz do Calvário. Ele levou todos os seus pecados, as dívidas que você tinha que pagar. Ele levou na cruz do Calvário quando morreu. E você não precisa mais viver dessa maneira, porque ele já te perdoou. Basta você aceitar o seu perdão e a sua salvação. Então, 6, como Deus nos mostra seu amor. Deus nos mostrou seu amor assim, deu seu único filho e morreu por você, morreu para pagar suas dívidas na cruz do Calvário. Pergunta 7, Efésios 2, 8, 9. Deus decidiu que a salvação não é por obras. Em que obras as pessoas confiam que serão salvas? Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para ninguém se glorie. Tem muita gente que confia que vai ser salvo por suas obras, mas a Bíblia diz: não vem de obras, porque pela graça sois salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é o ser, não é o fazer que vai, não é o fazer que vai fazer você ser salvo, não. Não é. As pessoas, então, em que obras elas confiam? Elas confiam que indo à igreja elas serão salvas, elas confiam que fazendo boas obras elas serão salvas, elas confiam que dando esmolas serão salvas, elas confiam que não matando, roubando serão salvas. Não, mas a Bíblia diz que não é por obras, não adianta. Se fosse por obras, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário, ele não viria, bastaria Deus dizer: não, faça boas obras. Não foi assim. Jesus morreu, então não são as obras que vão lhe salvar, as obras são consequências da sua salvação. Quando você encontra Deus, você começa a praticar as boas obras, você é uma pessoa melhor, você faz bondade, que você opera o amor de Deus, mas não são as obras que lhe salvam. Aí a pergunta 8 diz: somos salvos pela... E aí o versículo diz: pela graça sois salvos. E graça é um favor. Você não é salvo pelos seus merecimentos, você é salvo porque Deus lhe salva, Deus lhe dá este favor. É um presente que Deus lhe dá. Graça significa favor imerecido. Um dia você vai chegar à presença de Deus, não vai ser pelos seus méritos, vai ser pelos méritos de Cristo, mas porque você colocou a sua confiança em Cristo para a sua salvação. Então 8 diz: porque somos salvos, preencha aí, pela graça. Por meio de quê? E a Bíblia fala aqui, por meio da fé. Que fé é essa? A fé é que você, ao olhar para Cristo, você diz: eu não consigo me salvar. Eu não posso através das minhas obras, dos meus méritos. Mas eu sei que Ele pode me salvar. E você coloca nele a sua salvação. E você diz: Jesus, eu sei que eu não posso me salvar, mas eu sei que Tu podes me salvar, porque Tu vieste ao mundo para fazer isso, perdoar os meus pecados. E você coloca nele a sua fé, a sua confiança de que ele vai lhe levar para o céu, para a vida eterna. E isso te faz ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E o Espírito novo vem sobre você. E você é salvo pela graça, mas por esse crer no Cristo, que é o Salvador. Então, terminando aqui, o 9 diz: em quem devemos ter fé para que sejamos filhos de Deus? Olha só, filhos de Deus. Muita gente diz: nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que filho é aquele que nasceu de novo. Gálatas 3,26 diz: em quem devemos ter fé para ser filhos de Deus? Gálatas 3,26: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em quem devemos ter fé para se tornar um filho de verdade? Em Jesus Cristo, não é outra pessoa. Filho é aquele que aceita na família. Nós somos filhos por adoção. Nós não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus. João fala sobre isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receberam quem? A Cristo. Ser um filho
por adoção. Entra na família de Deus. Quando você aceita Cristo, você se torna irmão de Jesus. Você se torna filho de Deus pela fé naquele que te salvou, naquele que veio para morrer por você. Então, em quem devemos ter fé para que sejamos filhos de verdade? Filho. Devemos ter fé em Jesus Cristo. Se você é filho, você vai morar com o Pai. Você vai estar com o Pai. Um dia, quando nós partirmos deste mundo, sua alma vai para onde? Onde você passará a eternidade? Você pode estar na casa do Pai, vivendo para sempre com Ele. Se você de verdade fazer o que a pergunta 9 diz, em que devemos ter fé para que sejamos filhos de Deus, fé em Cristo. Você pode dizer, eu tenho fé em Cristo, eu creio em Cristo, mas não é esse crer. É o crer, como eu disse, que você olhar para Ele e dizer que você não é nada, você não pode nada para a sua salvação. Se você morrer hoje, você vai para o inferno, mas você olha para Ele e diz, eu creio que Ele pode me salvar, eu creio que Ele pode me levar para o céu, eu creio, Jesus. E isso te faz uma pessoa salva. Então, que Deus te abençoe neste dia. Essa é a nossa lição de hoje. Que o Senhor te enriqueça mais e mais na graça, na fé e no amor. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Pai. Abençoe essa pessoa que está lá do outro lado. Que a tua unção venha sobre a sua vida. Se ele ainda não te aceitou, que nesta hora a tua palavra opere no seu coração e ele receba a tua salvação em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.